Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que eu entendi que mudou completamente a minha prospecção de clientes na advocacia para te ajudar na sua advocacia também. Só que veja, não vale de nada você aprender o que eu vou te falar aqui hoje sobre prospecção de clientes prático se você não assistiu o último vídeo aqui do canal, que inclusive foi o vídeo de retorno, né? Onde eu estou trazendo esses conteúdos mais falando com a câmera, um pouco mais despojados nesse novo cenário aqui e um papo cabeça, que é o que eu mais gosto de fazer e eu não consigo fazer em outras redes de vídeos curtos, se é que me entendem. Vai ser o nosso espaço, o nosso clubinho pra gente falar cada vez mais sobre empreendedorismo, sobre prospecção, sobre venda, sobre marketing, sobre tudo que faz muito sentido na minha vida, que mudou a minha vida e que eu sei que pode mudar a vida de vocês também. E foi justamente por isso que o primeiro vídeo que eu lancei na semana passada, ele fala sobre empreendedorismo jurídico, ele fala sobre a mentalidade que nós precisamos desenvolver para que nós possamos cobrar bem pelos nossos serviços e para que nós possamos de fato fechar o contrato, porque de nada adianta você prospectar, que é atrair o cliente para o seu escritório, se você não sabe como converter e como manter ele ali. E também se você não sabe como gerir o seu escritório ao longo do tempo, para que você consiga ter dinheiro, fluxo de caixa, saber lidar com o dinheiro, principalmente a gente que veio de um lugar onde a gente não tinha isso em abundância, sem a mentalidade ajustada, a gente acaba fazendo tudo no modo automático e no final não dá certo e a gente reclama. Ah, mas eu segui o método e não funcionou? Não, você não seguiu, porque a sua cabeça não estava ajustada para conseguir dar conta disso. Então, terminando esse vídeo aqui que você já começou, vai lá para você assistir. Bom, como eu já contei para vocês, quando eu comecei na advocacia, eu comecei com uma advocacia extremamente tradicional. Então eu comecei, fiz uma sociedade com amigo por insegurança, fiz um monte de coisa errada. E o principal no quesito prospecção é que eu só me dedicava a espalhar o meu nome por aí de maneira offline. E isso já era muito bom, porque a prospecção offline até hoje me acompanha. As indicações são fundamentais, são clientes que são mais fáceis de converter. Então a gente não pode deixar de olhar também para a prospecção off, que não é só indicação, mas você organizar eventos voltados para o seu público-alvo, palestras, estar nos locais onde ele está, enfim. Existem diversas estratégias que podem ser utilizadas, mas que não são o tema do vídeo de hoje. No início da minha advocacia, eu não usava todas essas técnicas, mas eu tinha um bom boca a boca, porque eu tinha um sócio na época, e nós dois éramos muito extrovertidos, então nós tínhamos muitos amigos de ciclos diferentes. E desde o primeiro momento que a gente resolveu começar a advogar, a gente falou para todo mundo que a gente estava advogando. E isso foi trazendo um fluxo de clientes de consumidor, porque a gente trabalhava muito com juizado especial, aqueles problemas do cotidiano, atraso de voo, negativação indevida, extravio de bagagem, essas coisas. Então a gente começou a atrair muito desses casos porque a gente falava que a gente fazia. E mesmo sem fazer uma prospecção online ativa naquela época, eu já prospectava, porque eu tinha um perfil pessoal, que era o meu perfil de sempre do Instagram, e sempre que eu tinha audiência, eu postava meu pezinho lá no fórum, balançando, esperando a audiência de tal hora. Vou acampar aqui hoje, porque tive 2, 3 audiências. Então eu sempre estava, indiretamente, sem saber que eu estava fazendo marketing jurídico, mostrando que eu estava atuando com aquilo. Então mais e mais pessoas lembravam de mim quando elas precisavam contratar. E essa é a premissa do marketing jurídico. As pessoas acreditam que é você fazer um post guarda compartilhada versus guarda unilateral. Quais são as diferenças? E através desse post especificamente vai chegar uma cliente super qualificada para você. Pode acontecer? Pode, mas essa não é a regra. A regra é a repetição. É você estar na cabeça do seu potencial cliente ou de uma ponte para um potencial cliente, que é aqui que muita gente não olha. Ou seja, um amigo seu que não vai ser seu cliente de família, mas que conhece alguém que pode ser. E esse amigo seu te vê diariamente no Instagram trabalhando com isso. Falando que foi fazer uma audiência, falando que foi fazer uma sustentação, falando que estava fazendo uma petição, explicando um tema. E por isso ele tem você como referência de advogada de família. Quando surgir uma demanda, ele vai lembrar de você para indicar. Muitas vezes você nem vai saber de onde que veio a indicação. A pessoa vai entrar em contato através do Instagram, mas ela não chegou dali. Alguém mandou seu perfil para ela. E tudo bem, o importante é o cliente estar chegando e a gente conseguir mapear pelo menos de onde que está vindo e quais são as atitudes que estamos tomando que estão trazendo esses clientes para a gente. E foi isso que eu fiz no começo. Eu não tinha um método, eu não tinha dinheiro no começo para investir em prospecção de clientes. Então o que eu fiz? Eu observei as pessoas que estavam dando certo. Observar padrões de sucesso é fundamental para a gente se destacar em qualquer área da advocacia da vida,
Mas eu observei muito algumas advogadas que eu admirava naquela época, admiro ainda até hoje, inclusive tenho uma certa proximidade hoje, já palestrei junto, e isso me trouxe uma sensação de caramba, quando eu comecei, eu olhava para elas e falava, eu quero ser assim, hoje eu tô no mesmo palco que elas. E isso é uma coisa deliciosa que eu espero que vocês possam sentir também ao longo da vida de vocês. Mas a Camila Mazeira, era uma advogada de família que se destacava e se destaca muito no Instagram, e eu conheci lá em 2020 a Tássia Prado, que virou minha mentora, virou minha amiga depois, que é trabalhista, e eu comecei a observar como que elas se portavam no Instagram, os conteúdos que elas traziam. A Mariana Gonçalves também, que tem até canal aqui no YouTube, que veio do YouTube e foi pro Instagram. Então, eu comecei a observar as advogadas que eu admirava, a forma como elas se portavam, que elas produziam conteúdo, e eu comecei a modelar aquilo para o meu cliente, para o que eu queria fazer. Então, obviamente, eu acabava me inspirando mais nas advogadas de família, mas das advogadas de outras áreas eu verificava o que elas estão postando no dia. No que consiste os stories dela? Ah, tem uma foto, tem um vídeo, aí o vídeo é um vídeo rápido mostrando ela fazendo alguma coisa e explicando embaixo. Então eu comecei a reparar os padrões de sucesso e modelar para mim. Comecei a fazer vídeos parecidos, só que falando sobre o que eu estava fazendo, nunca copiando uma pessoa, mas apenas modelando o formato que ela fazia. Comecei a ver quais eram os temas de família que outras advogadas publicavam, que tinham mais interação, que tinham mais comentários de clientes finais, aparentemente, e comecei a trazer aqueles conteúdos para o meu perfil do meu jeitinho de falar. E nisso eu comecei a ver o que é que funcionava e o que é que não funcionava. Então, logo de cara, eu não demorei muito tempo para começar a prospectar clientes online. Eu tive sucesso na minha prospecção de clientes online, porque eu fechei muitos contratos vindo do Instagram, vindo dos artigos também que eu já tinha começado a publicar no Google, e eu comecei a fazer essa prospecção. Só que existe um problema. Se você faz na quantidade, como eu fiz no início, você vai demorar mais para você conseguir afunilar aquilo que você está fazendo e de fato alcançar o cliente que você precisa alcançar. Porque eu comecei a receber muitos contatos, sim. Os anos foram se passando e cada vez mais o negócio foi virando uma bola de neve, principalmente o Google, porque o Google, YouTube, etc., eles vão acumulando ao longo do tempo. O Instagram aumenta a sua autoridade para você ser indicado, mas você tem que estar sempre produzindo conteúdo porque é aquela coisa das 24 horas. E aqui não. Aqui no YouTube, no Google, os artigos, eles acabam se acumulando ao longo do tempo. Então começou a chegar cliente de todo lado. Só que começou a chegar muito lead, que é como a gente chama o potencial cliente, né? Desqualificado. Começou a chegar muita gente que não tinha dinheiro para me pagar. A gente sabe que quem atua na área de família, por exemplo, sabe que a gente tem realmente muita demanda, que o perfil do cliente é de defensoria pública. Infelizmente, ele não vai ter condição de contratar um advogado particular, muito menos no ticket que eu cobro de honorários, que é um ticket mais alto, pelas diferenciações que nós temos no mercado, pelo que a gente entrega a mais, pelo atendimento de qualidade, pela forma artesanal que a gente atua, então a gente consegue dar mais atenção para esse cliente e a gente cobra mais por isso, é natural. Só que ao fazer na quantidade, sem entender muito bem o método, porque não tinha método para seguir, era replicar e testar, eu comecei a atrair ao longo do tempo muitos líderes desqualificados e isso acaba onerando o comercial. Enquanto eu era sozinha para tudo, eu comecei a enlouquecer, porque eu passava o dia atendendo o cliente, mas eu tinha que executar a operação. Mas aí eu comecei a delegar as coisas, só que quando entrou um comercial, uma pessoa para atender, essa pessoa também ficava abarrotada de coisas chegando que não eram coisas tão qualificadas. Então eu tive que parar lá em 2022, olhar para o conteúdo que eu estava produzindo e pensar: tem alguma coisa que eu possa fazer aqui para mudar o tipo de cliente que está chegando? E aí foi que eu percebi a falha que eu cometia. Eu basicamente abria um livro de família, por exemplo, abria aqui um livro de pacto antinupcial, e aí eu olhava para o índice. A few moments later. E aí eu peguei o pior livro possível, porque aqui é um livro extremamente técnico e eu não vou ter muitas opções. Mas digamos que eu pegasse o manualzão de família que tá lá no escritório. Quando eu pegava esse manualzão, eu abria e aí eu pensava, tá, vou falar hoje sobre construção no terreno do sogro. Porque é uma coisa que acontece muito no Brasil, não é mesmo? Então vai ter muita gente procurando. Erro meu. Se vai ter muita gente procurando, não me interessa. O que me interessa é o meu potencial cliente vai estar procurando por isso? Será que o cliente que tem uma alta renda, que tem uma será que o cliente padrão A, aquele cliente que tem uma alta renda, aquele cliente que está procurando por uma advocacia mais especializada, porque tem empresas para partilhar, por exemplo, e precisa de alguém que entenda profundamente disso. Será que esse cliente constrói no terreno do sogro? Claro que ele pode construir, mas será que é a regra ou é a exceção? Meu erro estava justamente aqui, eu não parava para pensar em quem que eu estava querendo atingir, quem é o meu potencial cliente, quem é o meu público-alvo, com quem que eu quero falar.
Quando eu passei a entender isso, os meus temas satélite que eu usava na minha produção de conteúdo do Instagram, o meu posicionamento, os temas que eu usava para escrever artigos, para gravar vídeos para o YouTube, começou a mudar. Ao invés de falar sobre construção no terreno do sogro, eu comecei a falar sobre investimentos, eles partilham ou não no divórcio, como fazer partilha de Bitcoin, como evitar perder a minha empresa no divórcio. Eu comecei a falar sobre os temas que atingiam o meu público-alvo. E nisso eu comecei a me posicionar de uma forma também que atingisse esse público, principalmente no Instagram. Porque as pessoas acompanham no Instagram coisas que elas gostam, coisas que elas se parecem, ou que elas querem ser, ou que elas querem ter. A gente não fica acompanhando coisas que a gente não gosta no Instagram, é só a gente pensar em nós como consumidores de conteúdo. Então, o meu potencial cliente, ele quer ver coisas que são do dia a dia dele, ou que ele quer que seja. Então, por isso, eu comecei a compartilhar, de ter cuidado com a imagem pessoal, com as coisas que eu falava, com a forma que eu falava, com os temas que eu escolhia compartilhar ou não, com a rotina que eu mostrava. E tudo isso começou a ser estratégico para o meu público-alvo. Por isso que não existe receita de bolo e por isso que você precisa entender os conceitos. Não dá para você ficar só replicando o que outras pessoas fazem. Então, no início eu fiz isso, deu certo em vários momentos, porque obviamente, replicando, eu acertava em alguns temas, mas em outros temas não estava tão assertivo. Então eu tive que parar e pensar, ok, eu preciso seguir um método. Eu preciso entender sobre prospecção de clientes online, sobre marketing jurídico. E aí eu fui, de fato, estudar sobre isso profundamente e aplicar para alcançar o meu público-alvo. E aí o grande ponto aqui, que eu acho que vocês devem ter percebido, é que eu nunca me limitei, nem quando os gurus da internet falavam só de Instagram, eu nunca me limitei a estudar só um canal. Porque se o Instagram amanhã sai do Brasil, se tio Mark resolve brigar com alguém aqui do STF, que nem aconteceu com Elon Musk e o X, e a gente fica sem o Instagram, eu não posso depositar todas as minhas moedinhas, toda a minha prospecção de clientes só em uma caixinha na caixinha do Instagram. Eu preciso ter em outros lugares. Exemplo, eu prospectava muito mais através de artigos do que hoje em dia. Ainda é uma grande fonte de prospecção, mas caiu mais da metade depois que o Google colocou a IA, o Gemini, para fazer aquele resumo inicial quando você pesquisa por lá. Agora, os clientes, eles não precisam necessariamente clicar no site de um advogado para ler sobre um artigo. Então, a gente tem que estar em multicanais para que a gente tenha uma presença forte digital, para que ao longo do tempo a gente continue ali, para que o nosso cliente final possa encontrar a gente em múltiplos lugares, em múltiplas plataformas, porque é assim que um dia você vai olhar para o seu celular e você vai ver que tem lead chegando de todo lado, e essa é a melhor sensação que existe, porque você sente segurança, você não vai mais ficar sem clientes, e a indicação vai ser a cereja do bolo, vai ser aquele cliente mais fácil de fechar, e ótimo, é mais uma fonte de prospecção, não é a única. Aí, se você está se perguntando, Vivian, como é que você pode me ajudar com isso? Eu tenho um método chamado Método Prospecção Digital, onde eu espelho a tela de tudo que eu faço no meu escritório e eu mostro como é que eu publico um artigo, como é que eu escrevo, como é que vai parar na primeira página do Google, como que eu gravo vídeo para o YouTube, como que eu faço no Instagram, tem um módulo só de Instagram. Então, tem tudo isso lá dentro para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse estudo e começar desde já seguindo o método. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você já queira entrar, mas eu quero te pedir o seguinte, eu quero que você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe aqui nos comentários, que é o lugar que a gente vai interagir, para que eu possa te dar uma dica extra, inclusive, qual dos canais online que existem você tem mais dificuldade de fazer e por quê? Por que que você acha que você tem dificuldade? Porque assim eu consigo te ajudar de maneira específica respondendo aqui nos comentários. E aproveitem também para deixar sempre sugestões, o que que você quer que eu fale por aqui. Porque eu não quero ficar tirando todos os temas da minha cabeça. Então, qual é o próximo tema que você quer que eu aborde aqui? Deixa aqui nos comentários também. E não esquece de se inscrever no canal. Beijo! Para que o nosso cliente